Bom dia, hoje é dia 27 de maio e vamos para o nosso devocional da manhã. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra no Salmo 55, versículo 22. Espírito Santo, que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nessa manhã. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional da manhã. Começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro dos Salmos. O livro dos Salmos, circunstância da escrita. Como o livro é uma coleção de muitos salmos diferentes, escrito ao longo de um grande período de tempo, não apenas um autor para essa coleção. De longe, a designação mais comum nos salmos é Salmo de Davi. Pode se referir a Davi como autor desses salmos. O papel dele como músico na corte de Saul, bem como suas muitas experiências como pastor, soldado e rei, o tornam um provável candidato à composição desses salmos. Outros títulos incluem a designação de Salomão, 72 e 172, Asaf, 50 e do 70 ao 83, os filhos de Corá, 42 e do 44 ao 49, Etã, 89, Emã, filho de Corá, 88 e Moisés, 90. Todos esses usam o mesmo No caso de Asaf, embora ele fosse um dos principais músicos de Davi, o próprio nome passou a ser associado a um grupo de músicos com o mesmo nome. Isso pode explicar por que um salmo aparente pós-exílico, o Salmo 74, inclui o título A Informação de Asaf. Salmo consiste em muitos hinos e orações diferentes, escritos por indivíduos, mas usados pela comunidade. Se considerarmos os nomes que constam nos títulos como os autores, a data da composição varia do tempo de Moisés, século V a.C., até um tempo após o exílio, sexto século a.C. ou mais tarde. Alguns dos títulos incluem informações históricas ou podem indicar o local e o contexto da escrita das informações podem não se referir à data da composição, mas aos locais onde seus conteúdos estão inseridos, tendo sido escritos algum tempo depois dos eventos serem ocorridos. Isto é um cenário mais provável. Em muitos casos, esses salmos também incluem passagens de ação de graças, mostrando que foram escritos depois de Deus ter respondido às suas orações. Contribuição para a Bíblia. A relação entre as ações de Deus na vida de seu povo e como o povo reagia a elas é a contribuição mais significativa desse livro. Deus nunca falou diretamente em nenhum dos salmos, como sempre fazia nos livros narrativos e proféticos. Assim, os salmos são escritos a partir de uma perspectiva humana. À medida que os autores vivenciam as diversas situações da vida, a luta para entender como os atributos de Deus, particularmente a sua soberania e bondade, se relacionam às experiências da vida, é um tema importante na coleção. Em estrutura, o livro de Salmos é do começo ao fim um livro de poesia. A poesia hebraica não tem rima ou métrica regular, mas usa um paralelismo que consiste em 2 ou 3 versos que correlacionam e completam um pensamento. Uma parte do paralelismo se trata de um sinônimo, onde o segundo verso ecoa o primeiro. O paralelismo antitético apresenta um contraste entre os dois segmentos, e no paralelismo sintético, o segundo completa a ideia do primeiro. Salmos podem ser divididos em classes: hinos, do 145 ao 150, e cânticos de ação de graças, do 30 ao 32. Salmos de lamentação 38 e 39 são orações ou clamores a Deus em ocasião de angústia. Salmos reais 2 e o 110, aqueles a respeito do rei terreno de Israel. Salmos de entronização 96 e 98, quais celebram a realeza do Senhor. Salmos penitenciais 32, 38 e 51, aqueles que expressam contrição e arrependimento. E salmos de sabedoria ou didático 19 e o 119, a quais tendem a ser proverbiais. Spurgeon em Salmos. Deus permitiu que Davi passasse por muitas experiências, não tanto para si mesmo, mas para o bem das futuras gerações. Sempre que lemos os salmos deles, podemos nos identificar de uma forma ou de outra. Todas as vezes que me encontro em um beco sem saída, ali vejo Davi. Acho que nunca desci uma situação tão humilhante que não tenha visto em uma situação ainda pior, assim como também nunca subi a um ponto tão alto que não tenha visto Davi muito acima de mim, pronto para cantar sua música com o pé do seu instrumento de corda, enquanto eu cantava a minha canção. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro dos Salmos.
E agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Confie os seus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. Salmo 55, versículo 22. O cuidado, mesmo exercido sobre objetos legítimos, se em excesso tem assim a sua natureza do pecado. O precioso, o preceito de evitar cuidado ansioso é seriamente incutido por nosso Salvador a nós. Repetidas vezes é reiterado pelos apóstolos. Esse é um preceito que não pode ser negligenciado sem envolver transgressões, pois a essência do cuidado ansioso é a ideia de que somos mais sábios do que Deus, que confiamos em nós mesmos, em vez de confiarmos nele para realizar o que ele se encarregou de fazer por nós. Somos tentados a pensar que aquilo que gostamos, ele esquecerá. Trabalhamos para carregar nosso fardo cansativo como se ele fosse incapaz ou não quisesse levá-lo para nós. Então, essa desobediência ao seu preceito simples, essa incredulidade em sua palavra, essa presunção em se intrometer em sua seara, tudo isso é pecaminoso. E mais do que isso, o cuidado ansioso normalmente leva a atos de pecado. Aquele que não conseguiu deixar tranquilamente seus problemas nas mãos de Deus, mas leva seu propósito, seu próprio fardo, está muito sujeito à tentação de usar meios errados para ajudar a si próprio. Esse pecado nos leva a abandonar Deus como nosso conselheiro, em vez disso, recorrer à sabedoria humana, isto é, recorrer à cisterna rota, em vez de recorrer à fonte, um pecado que foi imputado a Israel na antiguidade. A ansiedade nos faz duvidar da benignidade de Deus e por isso que o nosso amor por ele esfriará. Sentiremos desconfiança e isso entristece o Espírito de Deus, então nossas orações ficarão prejudicadas, nosso exemplo coerente ficará desfigurado e nossa vida se tornará uma busca por nós mesmos. Portanto, a falta de confiança em Deus nos levará a lançar sobre ele cada fardo que nos sobrevém e não nos preocupar com nada, porque ele se encarrega de cuidar dos fardos para nós. Nós manteremos próximos dele e fortalecidos contra muitas tentações. Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. E esse é o nosso devocional da manhã. Mais tarde, às 18 horas, nós temos o nosso sermão semanal. O Espírito Santo não faz visita, ele faz morada. E por volta das 8, entre 8 e 9 horas, nós temos o nosso devocional da noite lá no TikTok. Então, tenha um bom resto de terça-feira, um bom início ainda de semana. Que Deus te abençoe. Amém.